Imagine um mundo onde mais de 70% da superfície é coberta por água, mas que, ironicamente, conhecemos muito pouco. É isso que acontece com o fundo do mar. Por mais que a tecnologia tenha avançado, nossos olhos e câmeras ainda não chegaram ao ponto de revelar todos os segredos que se escondem lá embaixo. Você sabia que exploramos mais a superfície de Marte do que o fundo dos nossos próprios oceanos? Pensa bem, há regiões tão profundas que nem mesmo a luz do Sol consegue chegar. Esses lugares são conhecidos como fossas oceânicas e são um verdadeiro mistério. Por exemplo, a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, chega a quase 11 mil metros de profundidade. Para se ter uma ideia, se você colocasse o Monte Everest lá dentro, ele ainda ficaria submerso por mais de 2.000 metros de água. E o que será que existe nesse abismo escuro e congelante? Os cientistas já identificaram criaturas bizarras que brilham no escuro, usam partes do corpo para atrair presas e suportam pressões que esmagariam qualquer submarino comum. E o mais curioso, muitos desses seres ainda nem foram catalogados. As profundezas são tão extremas que desafiam até nossa tecnologia mais avançada. São necessários equipamentos especiais, robôs e submarinos feitos para suportar condições que nenhum humano conseguiria. Mas o que é mais curioso é pensar que, enquanto você assiste agora, há um vasto universo submerso, repleto de segredos ainda intocados. O que mais poderia estar lá embaixo, fora do alcance dos nossos instrumentos? É uma jornada em que cada vez que nos aventuramos, novas descobertas surgem, mas novas perguntas também aparecem. E essas perguntas nos lembram que ainda temos muito a aprender sobre o nosso próprio planeta. Mistério 1. As profundezas da Fossa das Marianas. No coração do Oceano Pacífico existe um abismo tão profundo que poucos ousaram explorar. A Fossa das Marianas, com quase 11 mil metros de profundidade, é o lugar mais profundo do planeta. Lá embaixo, a escuridão é absoluta e a pressão é esmagadora, mais forte do que qualquer coisa que possamos imaginar. Para sobreviver em um lugar assim, as criaturas desenvolveram adaptações que desafiam nossa lógica. Imagine seres que brilham no escuro, usando essa luz para atrair presas ou se comunicar. Peixes com dentes afiados e corpos transparentes se escondem nessa escuridão eterna. E o mais intrigante, ainda há criaturas que nunca vimos e que, por enquanto, são apenas sombras captadas pelas câmeras das expedições mais corajosas. Mesmo com nossos submarinos avançados, a tecnologia atual ainda encontra limites. A cada descida, novas descobertas, mas também novos enigmas. Mistério 2. O Triângulo das Bermudas submerso. Agora, mudando de cenário, vamos para o Atlântico, onde está o famoso Triângulo das Bermudas. Esse lugar é conhecido pelas histórias de desaparecimentos misteriosos de aviões e navios. Mas o que poucos sabem é que as profundezas dessa região são igualmente enigmáticas. O fundo do mar ali é repleto de formações estranhas, estruturas que desafiam a explicação. Alguns acreditam que são restos de civilizações antigas, enquanto outros sugerem que são formações naturais que escondem algo ainda maior. Além disso, essa área registra frequentes anomalias magnéticas, desorientando instrumentos de navegação. Cientistas tentam explicar esses fenômenos, mencionando desde bolhas gigantes de metano que poderiam fazer embarcações afundarem até falhas tectônicas que causam distorções no campo magnético local. Mas mesmo com todas as teorias, o que realmente acontece sob as águas do Triângulo ainda é um mistério que desafia o entendimento. Mistério 3. O gigantismo abissal. Chegando mais fundo nos oceanos, encontramos um fenômeno que parece inacreditável: o gigantismo abissal. Em lugares onde a luz nunca chega e a pressão é esmagadora, criaturas crescem em proporções descomunais. Pense em uma lula gigante, com até 13 metros de comprimento, nadando em silêncio nas profundezas escuras. Ou imagine um caranguejo-aranha japonês com suas pernas que se estendem por metros, caminhando lentamente pelo fundo do mar. Mas por que esses seres crescem tanto? Alguns cientistas acreditam que, em um ambiente onde a comida é escassa, ser maior permite que essas criaturas sobrevivam por mais tempo sem se alimentar. Outros acham que o frio extremo e a pressão intensa das profundezas contribuem para esse crescimento exagerado. Apesar das teorias, a verdade é que ninguém sabe ao certo, e o gigantismo abissal permanece um dos maiores mistérios do fundo do oceano, deixando cientistas e exploradores intrigados com cada nova descoberta. Mistério 4. O som bloop. Em 1997, algo estranho foi captado nas profundezas do Oceano Pacífico. Um som tão poderoso e profundo que ecoou por milhares de quilômetros. Batizado de bloop, ele foi registrado por hidrofones usados para monitorar atividades sísmicas e vulcânicas. O mais curioso, o som era tão forte que ultrapassava em volume qualquer outro barulho biológico conhecido, incluindo o das maiores baleias do planeta. Desde então,
Os cientistas têm tentado entender a origem desse som misterioso. Seria uma criatura colossal ainda não descoberta, habitando as profundezas escuras do oceano? Alguns até sugeriram que poderia ser algo como um monstro marinho, uma criatura gigantesca que se move lentamente nas sombras geladas. Outra hipótese é que o bloop foi causado por um fenômeno natural, como o movimento de gigantescas placas de gelo se rompendo. Até hoje, não há consenso, e o mistério continua. O oceano guarda seus segredos bem fundo, e o bloop é um daqueles enigmas que nos faz questionar o que realmente vive lá embaixo. Mistério 5. O enigma das luzes abissais. Nas profundezas mais escuras dos oceanos, algo incomum ocorre. Luzes misteriosas que aparecem e desaparecem de repente. Os cientistas se referem a elas como luzes abissais, e até hoje, não há uma explicação clara para a origem desses brilhos. Algumas expedições captaram esses fenômenos com câmeras especiais, mostrando flashes coloridos que surgem por breves instantes, em locais onde não deveria haver nenhuma luz. Existem algumas teorias que tentam explicar o que são essas luzes. Uma delas sugere que poderia ser bioluminescência, um tipo de luz natural produzida por organismos marinhos. Contudo, a intensidade e a frequência das luzes não se assemelham aos padrões conhecidos de criaturas bioluminescentes. Outra hipótese é que seriam descargas elétricas produzidas por alguma espécie ainda desconhecida, um tipo de organismo capaz de emitir luz em resposta a estímulos. Ainda há quem acredite que esses brilhos sejam causados por fissuras no fundo do mar, onde gases escapam e criam reações químicas luminosas. Mas por enquanto, tudo não passa de especulação. Mistério 6. A existência do megalodon. Agora, imagine um tubarão tão grande que faria o maior dos tubarões brancos parecer um peixinho. O megalodon, uma fera pré-histórica que, segundo os fósseis, poderia alcançar até 18 metros de comprimento, é considerado extinto há milhões de anos. Mas, e se ele ainda estivesse por aí? Muitos acreditam que o megalodon ainda pode estar vivo, escondido nas profundezas abissais. Relatos surgem de tempos em tempos. Marcas de mordidas gigantes em baleias, dentes encontrados em ótimas condições e até avistamentos de sombras enormes nas águas. Mas sem provas concretas, a ciência continua cética. As profundezas do oceano são vastas, e há quem diga que é possível que algo desse tamanho tenha conseguido se esconder por tanto tempo, longe dos olhos curiosos da superfície. Mesmo que as evidências não confirmem, o simples fato de imaginar um predador colossal nadando em silêncio por essas águas é o suficiente para causar arrepios. Mistério 7. Os navios fantasmas. O que poderia ser mais assustador do que um navio desaparecendo sem deixar vestígios? Talvez seja encontrá-lo anos depois, à deriva, sem nenhuma alma a bordo. Ao longo da história, relatos sobre navios fantasmas surgem como contos sombrios que parecem desafiar qualquer explicação lógica. Um dos casos mais famosos é o do Mary Celeste, encontrado no Atlântico em 1872. O navio estava intacto, com todos os pertences da tripulação no lugar, e até com provisões suficientes para semanas de viagem. Mas a tripulação, ninguém jamais soube o que aconteceu com eles. E não é só esse caso. Navios modernos também foram encontrados à deriva, como o SS Baishimo, que foi abandonado em 1931 nas águas congeladas do Alasca e continuou sendo avistado por décadas, flutuando como um fantasma entre os icebergs. Existem várias teorias sobre esses desaparecimentos e reaparições misteriosas. Alguns falam de piratas, mas isso não explica como os navios são encontrados em perfeito estado, como se todos tivessem desaparecido de repente, sem luta. Outras especulações giram em torno de fenômenos naturais, como redemoinhos ou até explosões de gás metano, que poderiam ter feito a tripulação desaparecer. Porém, alguns sugerem que há algo mais sombrio envolvido. Uma força desconhecida no fundo do oceano que leva esses navios e depois os devolve, vazios. O que quer que seja, a ideia de que embarcações podem simplesmente desaparecer e retornar como se nada tivesse acontecido é um dos mistérios mais aterrorizantes que os oceanos nos apresentam. Mistério 8. Cidades submersas e a Atlântida. Pelo mundo todo, ruínas submersas despertam curiosidade e especulação. Estruturas que se assemelham a cidades antigas descansam no fundo dos oceanos, envoltas em silêncio. No Japão, há um lugar conhecido como Yonaguni, onde formações que parecem degraus e templos esculpidos foram encontrados debaixo d'água. Seriam vestígios de uma civilização perdida ou meras formações naturais esculpidas pelas correntes e erosão? E claro, ninguém pode falar sobre cidades submersas sem mencionar a lenda de Atlântida. Platão, o filósofo grego, descreveu uma civilização avançada que afundou no mar em um único dia.
Ao longo dos anos, caçadores de tesouros e exploradores têm buscado por evidências dessa cidade mítica. Alguns acreditam que poderiam haver pistas no Mediterrâneo, nas costas da Espanha, ou até mesmo na Antártica, onde formações captadas por satélites sugerem a existência de construções antigas. O que complica ainda mais é que, em várias partes do mundo, arqueólogos subaquáticos encontram ruínas que parecem se alinhar com as descrições de Atlântida, mas até agora, nenhuma evidência concreta apareceu. Seria Atlântida apenas um mito, uma história antiga contada para nos ensinar algo, ou uma verdade que ainda está esperando para ser descoberta no fundo do mar? Mistério 9. Anomalias subaquáticas. Explorando o fundo dos mares, os cientistas frequentemente se deparam com formações que não parecem naturais. Um exemplo que ganhou fama é a anomalia do Mar Báltico, uma estrutura circular detectada em 2011 por um grupo de exploradores. Com mais de 200 metros de diâmetro e parecendo uma nave espacial, a descoberta rapidamente se espalhou e gerou inúmeras teorias. Alguns dizem que é um artefato de uma antiga civilização, enquanto outros acreditam que pode ser algo mais recente, como uma arma perdida da Segunda Guerra Mundial. E não para por aí. Em outras partes do mundo, formações similares têm sido detectadas. Algumas parecem ser círculos perfeitos, outras têm formas geométricas impossíveis para serem obra da natureza, com ângulos e linhas que lembram construções humanas. As teorias variam, falam de alienígenas, experimentos secretos, ou simplesmente fenômenos geológicos ainda desconhecidos. No entanto, é difícil investigar a fundo. O ambiente submerso é implacável e limita a quantidade de tempo que qualquer equipe pode passar explorando essas anomalias. A tecnologia avança, mas ainda não conseguimos desvendar todos esses segredos. A verdade é que o fundo do mar está repleto de mistérios, e essas formações são um lembrete constante de que talvez saibamos muito menos do que pensamos sobre o que existe debaixo das ondas. Mistério 10. A Zona Silenciosa. Hadal Zone. Nas profundezas mais extremas do oceano, encontramos a chamada Zona Hadal, um mundo tão hostil que parece impossível que qualquer forma de vida consiga existir. Estamos falando de profundidades que ultrapassam os 6.000 metros, onde a pressão é esmagadora e a temperatura beira o congelamento. É um lugar de escuridão total, onde os seres vivos que habitam ali precisaram desenvolver adaptações impressionantes para sobreviver. Mesmo sob essas condições brutais, algumas espécies se adaptaram de maneira que os cientistas jamais esperavam. Desde pequenos crustáceos que resistem a pressões colossais até estranhas formas de peixe que sobrevivem em temperaturas próximas a zero, a vida encontra um jeito de existir. Mistério 11. O Círculo das Profundezas. Em diversas partes do mundo, foram encontrados padrões circulares nas profundezas dos oceanos, intrigando pesquisadores. Esses círculos, muitas vezes perfeitamente desenhados no leito marinho, têm causado debates sobre sua origem. No Japão, por exemplo, um padrão circular encontrado nos anos 90 foi atribuído a um pequeno peixe baiacu, que cria esses desenhos complexos para atrair parceiras durante o acasalamento. Mas e os outros círculos encontrados em diferentes regiões? Eles variam em tamanho e forma. Alguns são muito maiores do que qualquer peixe conhecido poderia fazer. Existem teorias de que são causados por correntes subaquáticas ou por movimentos sísmicos que deixam marcas no fundo do mar. Mistério 12. A matéria escura microbiana dos oceanos. O oceano é habitado por uma vasta quantidade de organismos microscópicos que desempenham um papel crucial na manutenção da vida marinha. Mas o que se sabe sobre eles ainda é muito limitado. Em lugares tão profundos quanto a Zona Hadal, existe um verdadeiro mistério envolvendo esses micro-organismos, o que os cientistas chamam de matéria escura microbiana. Esses seres são tão pequenos e vivem em condições tão extremas que não se encaixam nas classificações tradicionais de vida que conhecemos. Esses micro-organismos têm potencial para revolucionar o entendimento sobre a biologia marinha e até mesmo sobre a vida na Terra. Os mistérios do fundo do mar são vastos, desde sons inexplicáveis até criaturas gigantes e formas de vida microscópicas que habitam os cantos mais extremos do planeta. Cada novo mergulho nas profundezas traz uma revelação, mas também um novo enigma, mostrando que os oceanos ainda guardam muito mais segredos do que imaginamos. O que vimos até agora é apenas o começo. A verdadeira exploração ainda está por vir. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer descobrir mais segredos incríveis sobre o mundo, inscreva-se no canal e não perca os próximos vídeos. O oceano tem muito mais a nos contar, e juntos podemos explorar essas profundezas sem fim.